Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o meu plano, né? Como eu estruturei o meu plano, porque eu sempre recebo mensagens no Instagram sobre isso, né? Ah, eu estou iniciando, mas não sei por onde começar, né? Como que faz? Eu tô perdida. Então, eu vou falar como que foi a minha experiência, como que foi o meu plano, o que que eu fiz, né? Para vocês terem uma noção. Quem ainda não viu os meus vídeos aí falando como que surgiu o Plano Canadá e todo esse meu processo, né, a minha história, eu aconselho aí fortemente que vocês assistam os outros vídeos, né, até para vocês verem aí todo o desenvolvimento desse processo. Fazendo um resumo, eu não iniciei o Plano Canadá sozinha, né? Quem já assistiu aí os vídeos antigos já viu aí eu falando sobre. Então, eu tinha um companheiro e eu comecei o Plano Canadá com ele em 2020, ali em 2020, e nesse ano a gente fazia mais pesquisas, né? A gente pesquisava, estava ali conhecendo, né? Vendo as possibilidades, e em primeiro momento pesquisando a gente sempre vê o quê? O college, né? Então, é normal, acho que todo mundo, assim, já pensou em vir por college, né? Ali quando iniciou o processo, porque é a primeira coisa, quando a gente inicia as pesquisas, que a gente encontra, né? E naquele momento, nenhum dos dois tinha idioma, né? Então a gente falou, a gente tem que começar a estudar o idioma, o inglês, né? Na época a gente só falava do inglês. Então a gente começou a ver uma escola para estudar o idioma. Depois eu conheci o curso das Gêmeas do Inglês, que foi o primeiro curso que eu comprei de inglês e comecei a fazer ali um pouquinho, mas ali não saí do básico, né? Não saí do básico ali em 2020, então eu tinha bastante dificuldade. Então, em primeiro momento foi o quê? Pesquisar para ver as possibilidades, que em primeiro momento a gente encontrou o college. No Instagram também é algo que vocês, acredito que vocês fazem bastante, então eu já seguia perfis, né, do Canadá para acompanhar, para saber, para ver as possibilidades. Eu também entrei nessa época, eu lembrei disso, né, nem lembrava, né, desse detalhe, que na época eu lembro que a Kitty, eu esqueci o Insta dela, mas vou deixar aqui. Ela tinha vários grupos, né, de quem queria, com a cidade que a pessoa queria imigrar. E eu lembro que eu entrei em um desses grupos, né, e o pessoal compartilhava lá muitas informações. E foi lá nesse grupo que ela comentava sobre o MBA da FGV, que tinha ali uma equivalência como mestrado, né? Eu já mencionei aí em outros vídeos. E eu fiquei ali super animada, né? Eu falei, nossa, tem uma equivalência como mestrado, né? Então, como eu iniciei as pesquisas e a gente viu college, então quando eu fui aprofundando e fui vendo aí que ela falava sobre essa possibilidade do MBA, né? De ter uma equivalência como mestrado, eu comecei a pesquisar mais sobre, né? Então, lá no Express eu comecei a fazer a simulação do meu perfil, né? Então, vocês precisam conhecer o perfil de vocês, né? Pesquisem os programas de imigração para vocês colocar ali as informações do perfil de vocês lá para fazer a simulação, para saber quantos pontos vocês têm. E ali, de acordo com as rodadas que está tendo, né? Vocês vão saber se vocês têm um perfil ali atrativo ou não. Então, fazendo essa simulação, eu ainda estava com o meu companheiro, eu tinha a possibilidade de vir pelo Express Entry, né? Era só ter o idioma, era só ter o idioma, só me faltava a prova, porque eu simulei lá que eu teria o meu mestrado lá, a equivalência de um mestrado. Coloquei lá que eu tinha a experiência de trabalho, coloquei também lá as informações do meu ex-companheiro, e simulei ali uma nota da prova, né?
Então, me deu ali uma excelente pontuação e voilá! Na minha cabeça estava ali o caminho que era para ser seguido, né? Então, quando você consegue simular ali o seu perfil, você consegue visualizar o caminho que você precisa seguir. Então, o foco era desenvolver o idioma. No meio desse percurso, em 2020 mesmo, aconteceu o fim aí do nosso relacionamento. E o Plano Canadá, essa coisa de morar fora, sempre era algo que ardia em mim. Eu lembro que no passado a gente conversou sobre, eu e ele, e eu fiquei assim super animada. Era algo até que a minha chefe me lembrava bastante. Realmente eu ficava super animada porque era algo que ardia assim em mim. Então eu era mais. Eu queria abraçar, sabe? Eu queria realmente abraçar isso para fazer acontecer. Então eu sinto que realmente era algo assim que era para ser eu, sabe? Deus tinha para mim esse plano realmente, né? E foi acontecendo outros processos aí de mudança que foi acontecendo na minha vida, que foi bem quando Jesus entrou na minha vida, e uma das mudanças foi esse fim aí do relacionamento, né? Então a gente finalizou em 2020 o relacionamento e ficava ali em mim, e agora? Como que eu vou seguir sozinha? Dava aquele medinho, né? Confesso que dava aquele medinho, mas aquele desejo enorme de continuar. Então, eu já conversava com a Lúcia na época. Ela, Rose, continua. Se você pensar em desistir, me manda uma mensagem que eu não vou deixar. E eu decidi continuar. E nessa época, nesse momento aí, eu conheci o francês. Na verdade, eu já segui ali a Prof. Janete. Para quem não conhece a Prof. Janete, eu vou deixar o perfil dela aqui. Eu já seguia ela porque na minha cabeça, depois do inglês eu vou fazer o francês. Só que eu tava tendo muita dificuldade ali com o inglês, que tava ali bem no iniciozinho, do zero, não falava nada, me parecia que ia ser 5 anos para eu aprender o idioma, né, para eu conseguir ter um CLB alto no inglês. Então era algo assim, bem distante, sabe? Bem distante. Aí, vendo sobre o francês, várias pessoas falando sobre o francês, que era mais fácil de aprender, era próximo do português e tinha ali um valor para fazer o investimento, né? Que era 7.000 na época que eu paguei, e eu estava em dúvida, eu devo realmente entrar esse caminho, o Senhor me direcione, me mostre. E eu lembro que antes de tomar a decisão, quando eu tava pensando sobre, eu abri o Instagram e tava lá novamente a Lúcia falando sobre, se você tá aí no Brasil, né, pense muito sobre o francês, porque está abrindo muitas portas. Ela já falava isso desde 2020, e eu falei, é o caminho a seguir, vou abraçar o francês. Então eu não tava preocupada que eu iria pagar esse valor. Minha preocupação era, eu vou pagar, mas vai me levar até lá? Porque se me leva, não importa. Não importa, eu irei pagar, né? E eu sinto que vocês têm essa preocupação, o valor é alto, né? É um investimento alto, é um custo alto, né? Gente, eu não estava preocupada com isso, desde que eu iria pagar e o curso iria me levar ali até o objetivo, né? Então, o foco era esse. Então, eu não estava preocupada com esse detalhe. Inclusive, essa parte do dinheiro, assim, nunca foi um problema de eu ficar pensando será que eu vou ter o dinheiro suficiente para comprovação? Minha única preocupação era o quê? Aprender o idioma, que eu tinha zero de tudo, zero francês, zero inglês. Então, esse era o meu foco, aprender o idioma, fazer ali a minha parte, né? Então, iniciei o francês em 2021. Eu atualizei ali as simulações no meu perfil, né, do Express Entry ali no site do governo, e coloquei o francês lá como primeira língua. Dava uma diferença, né, porque o francês dava
mais pontos, né? Ainda dá mais pontos. Eu falei, ó, é realmente o caminho a seguir, vamos abraçar aí o francês. Então, por isso que eu falo que as simulações são importantes, né? Para você conhecer como que está o seu perfil ali para o governo. Então, 2021 foi dedicação ao francês, porque assim, gente, tem que definir, é uma coisa de cada vez, né? Então, eu sabia que eu precisava do idioma, sem o idioma não ia ser possível realizar. Então, eu fiquei o ano de 2021 totalmente focada ao idioma, a aprender o francês, né? Inclusive, tem vídeo aí no canal sobre os meus estudos de francês. Como eu falei, eu fiz o curso aí da Prof. Janete. Em 2021 também é algo que para mim é super importante, que é estar ali em grupo, né? Em um grupo com pessoas que estão aí na busca do mesmo objetivo, né? Então, para mim, isso é super importante. Então, lá desde o início, né, eu já procurava isso e eu acompanhava a Lúcia e vi que ela ia fazer aí uma jornada do imigrante. Eu fiquei assim, super animada, falei, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero estar ali com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então, eu entrei aí na jornada do imigrante da Lúcia também em 2021, se eu não me engano, foi ali entre julho de 2021. E foi, assim, sensacional, né? Estar ali com pessoas que estavam buscando o mesmo objetivo e de conhecer mais do Canadá, né? Então, eu estava com contato com uma pessoa que estava morando aqui, né? Então, ela passava muitas informações e através da jornada eu pude conhecer mais detalhes das cidades e eu já até sabia a cidade que eu queria morar. Eu sempre soube que era aqui, em Montreal, no Quebec, né? Além, porque também tinha a questão do francês, mas eu lembro que quando ela fez a visita para cá, a visita exploratória, parecia que era eu que estava aqui conhecendo a cidade. Foi assim maravilhoso a sensação. Então eu já sabia que aqui era um lugar que eu realmente gostaria de estar. Já tinha ali uma grande emoção, uma grande atração por esse lugar. Então, 2021 foi foco totalmente aí no francês. Então, depois eu fiz a primeira prova em janeiro de 2022. Precisei refazer porque eu queria aumentar a minha nota, né? Então, em 2022, eu fiz novamente a prova do francês e também comecei a estudar o inglês. Aí, em 2022, eu tive o resultado também aí da minha equivalência do diploma, né? Porque o meu MBA da FGV, eu já falei em outros vídeos, não veio como mestrado, né? Tinha mudado. Isso foi, eu acho que eu fiz em 2021, lá pro final de 2021, essa equivalência. Eles não estavam dando mais a equivalência do MBA da FGV como mestrado. E assim, eu esqueci de reformular lá no momento que eu recebi. E depois que eu fiz a prova do francês, que eu fui tentar abrir já o meu perfil, falei, vou deixar aberto já aqui meu perfil, mesmo que a nota ainda está mais baixa. Eu não consegui abrir o perfil. Eu falei, putz, esqueci que eu tinha feito a simulação como mestrado. Então me dava assim de pontos, muitos pontos. Então, porque eu não estava conseguindo colocar, eu tinha 2 diplomas, olha só a bagunça, eu tinha 2 diplomas, um era de 2 anos e o outro também de 2 anos, né? Que era o meu MBA. Só que para eu colocar lá no Express Entry, um dos 2 diplomas precisa ser de pelo menos 3 anos. Então, eu não conseguia colocar que eu tinha 2 diplomas, apenas um. Então, quando eu colocava que eu tinha somente um, eu perdia muitos pontos. Eu perdia uma quantidade muito significativa de pontos, gente. Então, foi ali uma porta na cara.
não consegui abrir o perfil no Express Entry. Aí vai eu novamente simular ali o que é que eu preciso agora melhorar para conseguir abrir o perfil no Express Entry, né? Então, eu precisaria tirar um CLB9 no francês em todas as competências, né? Então, eu precisava desse 9 em tudo para poder ficar com um perfil bom ali no Express Entry. E dependendo da pontuação da época, eu teria que também fazer uma prova de inglês para conseguir aí um CLB 6. Então, o meu novo perfil ali no Express Entry seria esse, né? Ali com essa decepção da minha equivalência, que eu acabei perdendo muitos pontos aí por causa do meu diploma, além de não ter sido como mestrado, eu não conseguia colocar que eu tinha 2 diplomas. Isso faz muita diferença também. Enfim, falei, ok, vamos continuar, focando no CLB 9 do francês, por isso que eu iria refazer a prova do francês. E também tinha o Arrima, né? O Arrima, eu já tinha conseguido abrir o perfil, né? Não tinha isso de não conseguir abrir o perfil, eu conseguia. Só que minha pontuação estava baixa. Não estava ainda dentro da pontuação que acontecia as rodadas. Então, você tem que estar analisando ali as rodadas, quantos pontos você tem com o seu perfil e o que você precisa melhorar no seu perfil para você atingir, ficar ali próximo da pontuação, né? Igual eu expliquei, o meu era o idioma, eu precisava melhorar o idioma, né? Igual no Express Entry, CLB 9 no francês e um 6 no inglês, dependendo ali da pontuação da época. No Arrima, eu já tinha ali uma pontuação, não era ruim, mas as rodadas sem NOC era muito alta, né? A pontuação era muito alta. Então, simulando no Arrima, né? Então, você precisa conhecer o seu perfil aí nos 2 programas, né? Ainda tem os provinciais, que tem gente que foca nos provinciais, que aí cada um tem que estudar o seu perfil e saber ali onde que se encaixa. Então, no Arrima, eu precisaria de uma nota boa nas orais do francês, não precisaria ser um CLB 9 em todas as competências, mas eu precisaria um CLB bom nas orais, precisaria também do inglês ou eu precisaria mudar o meu NOC de trabalho. Então, se eu tivesse um CLB 9 nas orais, um CLB 9, se eu tivesse um CLB 9 nas orais do francês, e se eu mudasse o meu NOC de trabalho, eu não precisaria fazer a prova do inglês, né? Então, eu não precisaria fazer o IELTS. Aí o que acontece, né? Eu consegui o CLB 9 nas orais, né? Porque o Express Entry era sempre ali, eu tentava sempre abrir, não ia. Eu tentei por 3 vezes, né? Tanto que eu refiz a prova do francês e ainda não dava para eu abrir, né? Então ainda precisava de mais pontos, ou CLB 9 em tudo, ou então eu teria que ter ali também a prova do inglês. Então o Express Entry, assim, não era o caminho. E na minha cabeça, ele ia ser mais rápido que o Arrima, né? Então eu ficava, não, eu vou no Express Entry, eu vou mesmo que eu não vou pro Quebec, eu vou pro Canadá. Só que o meu desejo no coração sempre era, assim, o Quebec, né? Aí quando não dava certo no Express Entry, eu falei, não, não é o caminho, Rose, não é o caminho, é Deus fechando a porta, né? Vamos focar no Arrima, que realmente é o lugar que você quer ir, é o lugar que você vai utilizar o francês, porque o francês é minha primeira língua, eu amo francês, eu amo estar me comunicando no francês, então vamos focar no Arrima, já que a vida tá aí falando, né? Então eu decidi focar no Arrima. Então, já tinha ali o CLB 9 nas orais do francês e eu tinha visto um NOC que iria me ajudar, né? Que iria me dar mais pontos,
que nestes anos aí que eu fui ali me desenvolvendo profissionalmente, eu acabei tendo ali mais responsabilidades, né? E meu NOC de analista não estava me dando tantos pontos. E eu pesquisando, né, a lista de NOC, eu já compartilhei essa lista de NOC no vídeo que eu abro aí com vocês o perfil do Arrima, que tinha um NOC de controle financeiro que me dava mais pontos e tinha ali boa parte das atividades que eu fazia. Eu falei, olha só, esse é um NOC aqui interessante para mim, vai me dar mais pontos, vai ficar com a minha pontuação dentro das rodadas, sabe? Então era uma grande possibilidade. Só que eu falei, mas o cargo tá diferente, aí como que faz, né? As atividades batem, mas o cargo tá diferente, senhor, o que é que eu faço? E eu já compartilhei isso também, eu lembro que no momento, em um dia eu acordei, assim, 5 horas da manhã com isso na cabeça, de mudar o NOC, muda o NOC, e tava lá eu 5 horas da manhã mudando o NOC. E mudei o NOC. E quando... Aí minha pontuação aumentou, né? Minha pontuação ficou dentro da pontuação das rodadas, né? E lógico que nesse momento eu mudei, mas estava assim, Senhor, o Senhor que está me pedindo para mudar. Então, vou confiar, vai dar certo, né? Então, mudei. Quando foi aí na próxima rodada, eu entrei e recebi aí o convite, né? Então, com essa ajuda aí do CLB9 nas orais, no Arrima, eu tive uma boa nota, somado aí com a alteração do meu NOC de trabalho, que me deu mais pontos, né? Então, é importante vocês identificarem em qual NOC vocês se encaixam, se tem mais de um NOC, porque dependendo ali do NOC, se é 0, A, B, C, a sua pontuação varia. Então, estudem os NOCs para vocês saberem qual NOC que você encaixa e qual NOC vai te dar mais pontos, né? Então, é importante esse processo. Ter feito essa alteração de NOC foi, assim, fundamental no meu processo, assim como ter conseguido uma nota alta aí nas orais do francês. Quando eu falo orais, é a compreensão oral e a expressão oral. Isso fez, assim, minha pontuação ficar em um outro patamar. Então, conheça o perfil de vocês, né? Vocês têm que conhecer o perfil de vocês. Faça as simulações, é preciso conhecer os programas de imigração, simular para vocês conseguirem visualizar o que é que vocês precisam melhorar. Eu preciso tirar tal nota no francês. Com essa nota no francês, eu consigo receber o convite. Não basta essa nota no francês, eu vou precisar também do inglês. E qual nota do inglês que eu preciso, né? Então, você só vai saber, você só vai ter um norte se você fazer essa simulação. Sem essa simulação, não é possível saber. Então, você vendo ali as possibilidades, você consegue trilhar ali um caminho, né? Então, sem fazer isso, é como se você estivesse ali igual um cego ali no meio de um tiroteio, não sabe para onde que vai, é perdido. Então, vocês precisam fazer a simulação para saber ali como que está o seu perfil ali para o programa de imigração, né? E melhorar o perfil de vocês, né? Porque eles não querem qualquer perfil, né? Então, você precisa melhorar no idioma, se preparar, né? Então, o meu objetivo quando eu iniciei, como eu falei, era focar no idioma, já que eu não tinha nada, né? Eu tinha experiência de trabalho, e eu falei, isso não vai ser um problema, porque eu trabalho aí há tantos anos aí na área financeira. Então, eu tinha uma experiência, igual eu falei, o que eu estou colhendo
não é algo somente dos 3 anos, mas dos últimos 13 anos que foi que eu construí ali em São Paulo, né? Que eu fui desenvolvendo a minha carreira, a minha profissão, a minha experiência, que fez eu chegar até aqui. Então, toda essa experiência que eu tive aí no Arrima, no NOC, acabou elevando aí, aumentando a minha pontuação. Pessoal, gravando aqui um complemento, porque esqueci de falar um detalhe que é sobre aí a parte financeira, né? Eu sei que algumas pessoas vão perguntar sobre, é algo que eu já comentei aí em vídeos anteriores, mas se é o vídeo que você está assistindo aqui, o primeiro vídeo, então vou compartilhar um pouco aqui o que eu fiz, porque acho que também essa é a parte que a maioria das pessoas se preocupa, né? Mas o que eu fiz, né? Eu relacionei, coloquei em uma planilha ali todos os custos que eu iria ter, né? Então, quanto que eu precisava para fazer a comprovação para o governo, né? Referente a cursos, né? Quanto que eu precisava, né? Para pagar ali os cursos de francês, inglês. Referente a taxas, né? Quanto que eu precisava? As provas, né? Quanto que eu precisava ali para pagar as provas? Depois, quando eu recebesse, né, ali a residência, qual que seria ali as taxas? Então, eu coloquei tudo isso na planilha e também coloquei, após a residência, né, qual o valor ali que eu iria precisar para pagar aluguel, para ter uma reserva, né, para quando chegasse aqui, aluguel, mercado, despesas fixas, as coisas que eu iria comprar inicialmente. Então, faça isso, né? Faça isso, coloca tudo isso em uma planilha para vocês terem noção, saber de quanto que vocês precisam, né? Então, saber o valor, igual eu falei, faz a simulação para vocês visualizar o que caminho seguir. É a mesma coisa que vocês precisam saber, né? Quanto que vocês precisam, né? Saber, visualizar, saber quanto que vocês precisam. E assim, lógico que deu um valor alto, né? Mas não era algo igual eu falei, que eu ficava me preocupando assim de como que vai ser, como que eu vou conseguir esse valor e tal. Eu falei, não, esse valor que eu preciso. Não sei como que ele vai aparecer, mas é esse valor que eu preciso. E assim, lógico que eu fazia minhas economias mensalmente ali para falar, não, vou que mensalmente, né, fazendo aqui minhas economias para esse projeto aí futuro. E ao mesmo tempo foram acontecendo algumas coisas na minha vida que foi me ajudando nessa parte financeira, né? E eu até lembro, já comentei isso, eu tinha pedido aí uma grande mudança para Deus, né, na minha vida, para que pudesse me ajudar, né, nesse processo aí financeiro. Era praticamente algo impossível. E não é que aconteceu? E não é que aconteceu essa coisa? E me ajudou, assim, muito, inclusive me ajudou até vir fazer aqui a viagem que eu fiz em 2022. E realmente ali eu senti que realmente Deus está conduzindo tudo, né? Porque eu pedi algo aí praticamente impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Então aconteceu aí esse meu pedido que eu tinha feito a ele realizou e acabou me ajudando. Então eu sinto que ele foi realmente, gente, quando eu falo que ele conduziu todo o processo, é porque realmente ele conduziu, né? Ele conduziu tudo. Então minha preocupação não estava em como que eu ia conseguir, né? Eu falei, vou fazer aqui minha parte, que é a parte do idioma, e as coisas foram assim se encaminhando, né? As coisas foram se encaminhando. Então, estar na vontade dele vai abrindo assim as portas que você nem sabe explicar. O que parecia impossível se torna possível e você só vai assim vivendo, né? É sobre isso, gente, é sobre isso. Então, compartilhar aqui todo esse processo meu, não é somente falar, né, aí do processo, mas de tudo que Deus tem feito, né, da mão dele, né, porque sem a mão dele, nada disso seria possível, né, então, para que vocês possam conhecer também aí o poder do Pai, porque a mão dele está em todo o meu
processo. Vou fazer a minha parte, que é aprender esse idioma do zero, que era a única coisa que estava me faltando. Ah, não, vou aprender o idioma e o resto Deus vai fazer, porque desde o início eu sentia que era um plano de Deus para mim, né? Eu sentia muito forte, ardia, o plano Canadá assim ardia, tanto que eu me dediquei ao máximo, né? A gente, assim, fui muito obstinada, né, a conseguir, a realizar isso, porque era muito forte. Eu falei, falta o idioma? Tá bom, vou aprender esse idioma. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Conheça o perfil de vocês, façam as simulações, inclusive tem um vídeo aqui, vou deixar ele linkado, que é o vídeo que eu mostro a abertura, a simulação ali do perfil no Arriba e a abertura do perfil. Então, vai acabar ajudando vocês. Também mostra um pouco ali do X-Presenter. Então, confira esse vídeo, conheça o perfil de vocês, faça as simulações e trabalhe, depois que vocês conhecerem ali como que está o perfil de vocês no programa de imigração, trabalhe em cima das melhorias, né? Então, não adianta só fazer e não começar, colocar em prática ali, fazer o que vocês precisam fazer, o que precisa ser feito para vocês melhorarem o perfil de vocês. Então, isso é fundamental. Não adianta só conhecer, mas vocês têm que trabalhar em cima ali do que precisa ser melhorado. Então, é isso. Sinto aí que também em todo esse processo Deus foi direcionando, foi mostrando os caminhos ali que eu precisava seguir. Como eu falei, eu mudei o Nokia ali depois que tive ali um direcionamento mesmo, e eu só mudei porque eu tive esse direcionamento e me deu confiança de, não, eu vou mudar e ele vai conduzir, né? Ele vai conduzir aí todo o processo, né? Então eu sinto a condução dele em todas as partes, né? Então acaba ficando... eu percebo que quando a gente tá na vontade dele, as coisas ficam muito mais fáceis, gente. Você não fica perdido, você não fica só, porque ele vai te guiando, ele vai te conduzindo. E viver nesse caminho, tendo essa experiência, é a melhor experiência de ter um suporte, né? De eu não estou só, é sensacional. Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se inscreva no canal, gente, para apoiar esse projeto, para ajudar aí o canal, para que mais pessoas também conheçam aí o canal, a mensagem. Deixa seu like, seu comentário e vejo vocês no próximo vídeo.